7:04, já estamos no ar com Conexão AVP. Vamos falar então sobre o nosso tema de hoje, os programas sociais, como Bolsa Família, Tarifa Social, Farmácia Popular, o atual auxílio emergencial, não é? Vamos saber um pouquinho como é que é a definição desses temas. Se você procurar na internet a definição de programas sociais, vai ter uma das primeiras que aparece é a seguinte: são iniciativas destinadas a melhorar as condições de vida de uma população, em especial a população de baixa renda. Qual seria o objetivo desses programas sociais? Manter uma proteção social às faixas que são consideradas mais vulneráveis. E daí é que vem Bolsa Família, Tarifa Social, Farmácia Popular. Agora, esse auxílio emergencial, que é justamente aquele benefício concedido de R$600 por mês a trabalhadores informais e de baixa renda, microempreendedores individuais e também aos contribuintes individuais do INSS. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o pessoal lá de Macapá, no Amapá, porque hoje também está em discussão a criação de um novo programa social. Ele deve substituir, acredito que muitos de vocês já ouviram falar, vai concentrar também outros benefícios, que é o Renda Brasil. Esse novo programa ainda está em fase de elaboração, ainda está em fase de definição, não tem data para entrar em vigor, mas já está gerando uma certa discussão. Vou apresentar para vocês os nossos dois participantes de hoje. Nós estamos com o Luciano Maia Bezerra, que é assistente social, pós-graduado em gestão do SUS e saúde pública e é atual presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Ao lado dele, nós temos a Inailza Rosário Silva. Ela é assistente social, pós-graduada em políticas sociais e movimentos sociais e planejamento e orçamento público. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo do Amapá que está nos acompanhando. Muito obrigado. Queria iniciar agradecendo o convite. É sempre muito importante falar sobre temas em que a gente trabalha no nosso cotidiano e que a gente sabe que gera muita dúvida para a população. Então a gente fica, né, como você mesmo falou, tem muita gente que não pode participar ao vivo, mas a gente se dispõe, está disponível a responder essas perguntas mesmo após a apresentação, tá bom? Um abraço e muito obrigado pelo convite. Obrigada também, boa noite a todos e todas, obrigada pelo convite. Estamos aqui também, está colaborando, tá? E trocando experiências com vocês, do nosso fazer profissional, que é tão complexo, né? E ao mesmo tempo tão prazeroso. Porque quando a gente gosta do que faz, a gente fala com muito amor, né? Com muita vontade, e a gente também tem essa preocupação de estar dividindo e multiplicando, tá? Com vocês que precisam de algumas informações que são fundamentais para o dia a dia de vocês. Obrigada. Vamos começar então falando um pouquinho sobre os critérios para a concessão desses benefícios. Às vezes, algumas pessoas tentam a concessão do Bolsa Família, não estão dentro do perfil para a concessão de um Bolsa Família. De uma forma geral, hoje tem no Brasil o chamado Cadastro Único, né? Ele é esse que é o principal instrumento do governo para a seleção e inclusão de pessoas consideradas em situação vulnerável nesses programas sociais. Quais são os critérios para que eu possa fazer parte do Cadastro Único? Vou fazer um pouco de rodeio, porque para que fique bem compreendido, certo? É bom lembrar que a política de assistência social, ela está prevista na Constituição Federal, seu artigo 203 e 204, né? Também tem outras regulamentações que tratam disso, né? Como a Lei Orgânica da Assistência Social e o próprio SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, como você mesmo disse, esses programas sociais, eles são para... existe a lei que diz que tem essa política e os programas vão dizer como vão acessar essas políticas e como elas vão funcionar. Então, basicamente, o critério para a inserção na política de assistência social, que é um pouco diferente do da saúde, é de quem dela necessitar do da assistência social. E o da saúde não. É uma política em que todos têm acesso, é universal, sem nenhum tipo de distinção.
E o critério principal é a situação socioeconômica, né, da pessoa, né? Claro que tem outras variáveis, né? Que a gente utiliza o termo de que a pessoa está em vulnerabilidade social, certo? Então, o critério principal para ter inscrição no CadÚnico é que a família tenha per capita até R$600, né? Com um teto de até 5 mil. Então, não é uma pessoa que não tem renda nenhuma. Mas para acessar o Bolsa Família, que é diferente do CadÚnico, mas para acessar o Bolsa Família, ele tem que ter registro no CadÚnico, que a pessoa recebe uma identificação social, que é um NIS, que ele chama. Até mesmo para acessar outros benefícios de outras políticas, como de habitação, o próprio benefício de prestação continuada do INSS, que é para idosos e pessoas com deficiência. Então, para acessar qualquer programa social, principalmente na política de assistência social, mas também de habitação, precisa ter esse cadastro. Para acessar o Bolsa Família, para entrar no programa Bolsa Família, o critério é a renda per capita de até R$178. R$178 por pessoa. Renda per capita soma, né, e divide por número de pessoas, só para esclarecer. Então, o critério principal é isso. E o CadÚnico, ele não serve apenas para que as pessoas sejam inseridas. É um dado muito... Ele caracteriza a população de baixa renda, né? Ele coloca ali todos os meios para se planejar políticas públicas, para se planejar os programas sociais. E ali a gente tem um desenho de todo o território, né? Cada região mapeia e faz o diagnóstico do seu território. Então, é um instrumento que o governo tem para desenhar as políticas públicas e dar o apoio que a população de baixa renda, ou mesmo sem renda, que é uma quantidade muito grande, possa fazer parte do mercado de trabalho, se reerguer, superar aquela situação de extrema necessidade e vulnerabilidade que ela está passando. Você falou aí uma palavra que é uma palavra-chave, que é apoio. E muitas pessoas acabam não entendendo que o programa social ele não é apenas uma transferência de renda. Ele é esse apoio inicial para que depois ela venha se reerguer. Muitas vezes em situação, para pessoas que estão em situação desse apoio emergencial. Como é que a comunicação entre a área do serviço social e as demais, porque também não é uma política isolada. Você envolve profissionais de áreas bem diferentes. Como é que é a comunicação entre esses profissionais? De fato, o programa de transferência de renda por Bolsa Família, ele não pode ser só uma transferência de renda. Quem faz essa transferência de renda é o governo federal, né? Através de recursos da Seguridade Social. E os municípios, eles têm a obrigação de implementar essa política, né? De fazer com que esses beneficiários do Bolsa Família, eles consigam se desenvolver em todos os seus aspectos, né? De saúde, de moradia, de trabalho. Então, a política de assistência social, e isso deveria ser algo assim, como se fosse redundante, ela dialoga com todas as políticas. E as outras políticas também têm que ter esse caráter, né? Porque a gente não tem como dividir o ser humano. Olha, ele é hoje usuário do sistema de saúde, hoje ele é assistente da habitação. Não. Ele precisa ser atendido em toda essa complexidade que ele exige, que é da assistência social, que é da educação. Então, veja, o que a gente chama de critério, né? Que são as condições para a pessoa acessar, e a gente chama de condicionalidade, que são as situações em que a pessoa precisa estar fazendo parte, comprovar que está fazendo parte para que ela permaneça recebendo, como a caderneta da vacinação das crianças ou da mãe gestante, a frequência escolar. Então, isso é exigido mensalmente, né? Então, é um diálogo com todas as políticas e que tenta atender o ser humano na sua complexidade. É interessante também, né, Luciano, a gente lembrar dos equipamentos que foram criados dentro da política de assistência social. Nós temos vários mecanismos. Então, a gente costuma, inclusive, falar que as políticas de assistência, como outra política na área do social, elas foram criadas, né, pensadas
E elas próprias criaram seus mecanismos de atuação, que são os equipamentos sociais, são os CRAs, né, os Centros de Referência de Assistência Social e os CREAS. Então, é uma lei e uma política pública que não foi criada para estar na gaveta. Ela tem que ser implementada e onde não tem, ela tem que ser implantada, porque é uma exigência de uma lei, de uma política nacional. Então, para que isso funcione, nós precisamos de quê? De recurso público, de orçamento. Não existe nenhum programa, nenhum projeto, nenhum plano e nenhuma política se não houver recurso público suficiente para dar conta. Inclusive, para que essas ações sejam implementadas de acordo com a realidade daquele território ali que está necessitando de uma política pública urgente. Entendeu? Então, os CRAs são as portas de entrada. Tá? Um outro mecanismo que também que a política de assistência criou foram os CREAS. Os CREAS também são centros de referência especializados. Tá? Já é aquele cuidado especial que nós vamos ter que ter com alguns segmentos da sociedade que precisam de um acolhimento mais, né, apropriado, dependendo da situação que ele apresenta, como idosos em situação de abandono, adolescentes que foram, que cometeram um ato infracional de natureza leve, mas que precisam, né, de um estímulo, de um resgate para ser incluído novamente na sociedade, crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual. Então, são centros especializados para dar conta dessa política. Esse centro, professora, esse centro especializado, ele vai ser a minha porta de entrada, no caso, se eu me enxergo nessa realidade que está precisando de apoio, como é que o profissional vai dar essa ajuda? E como é que é o meu passo a passo, se eu for uma pessoa, se eu me enxergo como vulnerável? Por exemplo, estou numa situação difícil, vou precisar de um Bolsa Família ou do auxílio emergencial. Quem é que eu vou procurar? Eu vou no CRAS? No CRAS, eles vão fazer algum tipo de questionário comigo? Eu queria que vocês falassem na prática, como é que é esse apoio? Só assim, a Naná colocou muito bem os equipamentos. Eu só queria acrescentar um equipamento que também tem na política de assistência social, que é o Centro POP, que ele atende a população que está em situação de rua. Né? Então, ela serve ali como um apoio psicológico, até de terapêutico, né? Tem atividades pedagógicas. A porta de entrada, de fato, é o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. E o que se entendeu? Né? O SUAS ele é muito semelhante com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, o CRAS ele é como se fosse aquela UBS. Né? Enquanto, quando a pessoa percebe essa necessidade, a gente está falando desses benefícios, a gente usa o termo benefício, mas é um termo que o serviço social não gosta muito de utilizar, porque não é bem uma benesse, né? Isso a política de assistência social, ela se desenvolveu, ela iniciou com a caridade. E aí a gente se percebeu que a caridade não vai resolver a vida desse cidadão. Ele precisa, de fato, de acesso a direito. Então, é um direito, não é um benefício, é isso? É um termo que a gente vai conseguir mudar. Mas aí é que acontece? A pessoa está ali fazendo referência ao posto de saúde, né? Sentiu uma febre, ele vai em posto de saúde. Então é isso, a pessoa ali está... Hoje eu não tenho o que fazer para meus filhos almoçarem. Aí ela procura o Centro de Referência de Assistência Social, que para se criar esse centro de referência, é necessário que se faça um diagnóstico daquele território. Se de fato ali há uma demanda muito grande. Então ali você vai, claro, se aproximar do território em que aquela pessoa vive. E aí ela vai, procura esse espaço, e aí o profissional que atender, que ali tem uma equipe, né? Nós somos assistentes sociais, mas vai ter uma equipe, vai ter o pedagogo, o assistente social, o psicólogo. A equipe mínima não conta com o pedagogo, mas tem lá o assistente social e o psicólogo na equipe mínima, né? E nós temos também alguns benefícios, chamam benefícios eventuais, que é esse para uma emergência. Então, como exemplo, a cesta básica. Olha, eu não tenho que almoçar. Aí a pessoa vai, faz o registro do CadÚnico, recebe o número, o profissional vai atender aquela demanda,
vai fazer todo um estudo daquela pessoa, daquela família. Claro que esse estudo ele não é desassociado da realidade que ela vive, do território que ela vive, da história dela, né? Então, ela vai procurar o CRAS, vai ser inserida no sistema do CadÚnico, e o próprio sistema ele já fala que programas ela pode ser atendida como o Bolsa Família. Então, o que ela faz? Leva a documentação pessoal, a documentação dos filhos, de todas as pessoas que estão na casa, que moram naquela casa, que compõem aquele núcleo familiar. Então, ela vai com toda essa documentação e faz esse cadastramento. E aí, ela entra na política de assistência social. Entendeu? Então quem define em qual programa aquela família vai se encaixar é o profissional de assistência social. Sim. Só que o próprio sistema, lá digital, ele já define os programas federais, os programas de repasse de renda. Por exemplo, quem está em extrema vulnerabilidade, como a população de rua, ela provavelmente, quando ela dá entrada no sistema, ela já não automaticamente, claro, porque há um estudo. Ela recebe um valor de R$ 89,00, mas é para uma pessoa que está naquela situação de extrema pobreza. E aí os programas vão fazendo. E aí, como a gente falou, o governo federal faz um repasse e os municípios, sob a coordenação do Estado, ela vai fazer as atividades, as ações, desenvolver os projetos para que essa pessoa não fique só com o repasse. Ela precisa ali se fortalecer, tendo capacitação, acessando o sistema de educação do município ou do Estado, dependendo, né, da necessidade. Então é isso. Né? Então, Quem define esse momento em que a pessoa já tem essa independência? Existe algum programa? No programa tem os critérios? Ou essa família continua sendo acompanhada? Existe um calendário de acompanhamento dessa família? Como é que é? Existe. A equipe ela fica acompanhando essa família, todo o desenvolvimento dela, né? Até que ela supere aquela realidade que ela apresentava ao receber o programa. O próprio programa ele já faz a análise, por exemplo, na minha família nós somos 5 pessoas. Naquele momento ninguém trabalha, não temos uma renda fixa, mas eu arrumo um emprego ou o meu filho arruma um emprego e tem um valor que ultrapassa o que está no critério, o sistema já cruza o CPF dele com o cadastro que está lá no CadÚnico. Lembra que eu falei que tem que estar todo mundo no cadastro? E aí, automaticamente, o sistema vai e bloqueia aquele valor. E aí, a pessoa vai lá, procura o CRAS, ou em alguns municípios que não tem uma estrutura muito organizada com esses equipamentos, vai na Secretaria de Assistência Social e vai verificar o que aconteceu. Ela vai dizer, ó, tem uma renda aqui no teu cadastro. Alguém recebeu um valor acima do sair do cadastro, do critério. Mas, às vezes, é uma falha, é um erro. Ou a pessoa recebeu um valor, por exemplo, uma indenização, que vai resolver aquilo ali naquele momento. E aí ela vai lá, justifica, mostra e volta a receber. A não ser que ela saia, de fato, do critério, ela sai do bolso. Como é que vocês estão? Pode falar, professora. Tá. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que nenhuma política ela termina em si mesma, em nenhum programa, em nenhum projeto. Para que eles tenham sucesso e êxito, é necessário que eles estejam articulados com outras políticas. Por exemplo, nesse caso do programa Bolsa Família, é necessário, é primordial que eles estejam vinculados, articulados com um programa de geração de renda, né, de empregabilidade, porque vai chegar um momento que aquela família vai sair, né? Pronto, terminou o tempo dela e esgotou, e ela tem que dar um outro passo na vida dela. E se não tiver nenhum investimento para isso, para que ela se torne independente, autônoma, não dependa mais daquele benefício, que é isso que a gente quer. Então, ela saiu da situação de vulnerabilidade, ela já tem uma outra forma de sobrevivência, ela já tem uma outra geração de renda, os filhos já estão incluídos na escola, tá? A família não precisa mais daquele benefício, mas tem outro, até vizinho dela própria que está fora, que está excluído e que ele já pode entrar na situação. Lá, no caso, na vaga que ela estava ocupando anteriormente, né? Então, isso é muito importante. E isso é um papel, inclusive, dos próprios CRAS, fazer já essa interlocução com as outras
políticas para que esse passo seja dado, entendeu? E a pessoa não fique sendo dependente o tempo todo. E aí o risco, se não tiver a outra alternativa, o outro passo, é dela voltar de novo à situação que ela se encontrava no início, quando ela adentrou no programa. E não é isso que a gente quer, entendeu? Então, isso é importante, né? A gente está frisando. Exatamente, era sobre esse outro passo que eu ia perguntar para vocês, porque nós temos agora um cenário atual muito doido com essa pandemia. O sistema, ele quer que as pessoas tenham renda e consumo. É tudo interligado, né? E nesse momento, muita gente está perdendo renda, o consumo cai. Como é que vocês veem esse cenário atual? Vai precisar, mais pessoas vão precisar desse apoio? Vocês acham que depois dessa pandemia, como é que a gente vai ficar? Tendo previsões tão pessimistas, né, de especialistas da área de economia, sobre a retomada desse processo, sobre a retomada da economia. Como é que vocês veem o cenário hoje? A gente que trabalha na área que atua, né, na área como profissionais das ciências humanas, que trabalha geralmente com a parte social das pessoas, a gente sempre teve o entendimento de que, para que isso se resolva, essa desigualdade social, da forma como está, deveria, assim, ter uma nova reformulação do nosso modo de produção, que é o capitalista. A desigualdade no modo de produção capitalista, ela vai existir, né? O problema é que, com a situação de pandemia, essa desigualdade ela se acirrou e ela foi muito mais escancarada. Então, a gente entende que a gente vai com certeza, aparecer muito mais demanda, as demandas vão ser muito mais complexas, né? Está aí o número de violência doméstica explodindo pelo Brasil. O Amapá tem um número altíssimo em suicídio de jovens, e são situações que decorrem de todo esse processo, de falta de acesso à escola, de uma escola de qualidade, principalmente de falta de acesso ao mercado de trabalho. E quem estuda um pouquinho das ciências humanas sabe que o mercado de trabalho funcionar de forma igual uma máquina, ela precisa ter um exército de reserva. E esse exército de reserva, muitas vezes, não precisa de muita qualificação, é só para pressionar. E aí, nós temos hoje uma quantidade enorme de pessoas que estavam nessa condição, principalmente na informalidade, e que tiveram que parar sua renda, né? Ficou sem renda nenhuma. Então, provavelmente não, o auxílio emergencial demonstrou aí, né, a quantidade de brasileiros que precisam de uma renda fixa, que precisam, que a informalidade, é claro, que muita gente sobrevive dela, sobrevive bem, sobrevive com folga, mas que a maioria não é dessa forma. A maioria passa por dificuldades. E quando, numa hora dessa, que, por exemplo, essas pessoas que estão na informalidade, elas vão precisar de uma aposentadoria. O INSS, numa hora dessa, teria que ser uma instituição que deveria segurar esse rojão. E essas pessoas não têm isso. Elas não têm esse direito. Né? O trabalhador, quando ele é desempregado, que ele contribui com o INSS, claro, nós estamos falando de duas formas de benefício. Tá? O do INSS é contributivo, o da assistência social não é contributivo. Mas ele tem um vínculo formal. E aquele vínculo formal vai garantir a ele um tempo com uma renda. E a pandemia mostrou que não dá. Então a gente entende que essa demanda vai aumentar, vai ficar mais complexa. E como disse a Naná, a gente vai precisar de investimento na assistência social, na saúde, na educação, nas políticas públicas. Veja, o discurso de um governo que precisa economizar, o governo não tem que economizar. Ele tem que não gastar dinheiro à toa e investir na população dele. E como ele investe na população dele? Através das políticas públicas. Então a gente precisa, essa demanda, a gente precisa desse equipamento que a gente falou. O CRAS esteja fortalecido, o CREA esteja fortalecido, com uma equipe além da mínima, com estrutura, com atividades lá. Porque o CRAS, ele é o que a gente sempre diz assim, o certo é investir em prevenção. Então, o certo é investir na família. O papel do CRAS é exatamente este. Investir na prevenção, investir na família. Então, o investimento precisa ser lá, não precisa ser em forças armadas, não precisa ser lá, nesse momento.
Então, o que a gente percebe é isso, que a gente precisa de um investimento maior e não só na política de assistência social. A gente puxa um pouco para assistência social porque é uma área que a gente atua, né? Mas eu, particularmente, sou da área da saúde, trabalho. Então, os postos de saúde precisam estar bem equipados, a atividade, a saúde mental precisa estar bem equipada. Então, todos os equipamentos da saúde, da assistência, de habitação, elas precisam estar ali facilitados para toda a população brasileira. Bom, meu boa noite para aquelas pessoas que chegaram depois que a gente começou essa discussão. Hoje nós estamos falando sobre programas sociais, sobre políticas públicas, qual o rumo deles. Eu tenho à minha esquerda o professor Luciano Maia Bezerra e a Inaílza Rosário Silva, que estão participando dessa discussão. Já tem algumas perguntas, principalmente nesse sentido dos rumos dos programas sociais. Uma pessoa perguntou, será que vai continuar o auxílio emergencial? Eu sei que há dúvida de muita gente, porque é o que está sustentando muita gente hoje. Claro que vocês não podem responder pelo governo, né? Mas qual seria o futuro desses programas? Já dá para se ter uma ideia, por exemplo, do que vem aí com esse Renda Brasil? Claro que ainda é um projeto que ainda está em discussão. Vocês também devem ter muitas interrogações, mas o que é que se já chegou? O que é que tem sido discutido no meio de vocês? E o que é que seria também o ideal, não é? Assim, não falei, né? Como a gente tem falado, está falando aqui. Mas a discussão sobre uma renda, não dá para dizer que fixa, mas uma renda por um determinado período, para uma determinada classe social, para uma determinada parcela da população brasileira, ela já é um debate antigo, muito antigo. E por conta da pandemia e pelo cenário político que a gente vive hoje, ela voltou com força. Porque o auxílio emergencial, ele mostrou, olha, a gente precisa. Para a gente ser um consumidor, a gente precisa ter uma renda mínima. E a maioria da população brasileira está sem essa renda mínima. Então, ficou escancarado isso, né? Então, como disse, essa é uma discussão que está vindo à tona, mas a defesa hoje, que o conjunto, que a gente, como assistentes sociais, faz, é que essa renda, ela venha sem nenhum tipo de retrocesso, nenhuma política, que se exclua qualquer possibilidade de caridade e que se exclua, principalmente, o fim dos outros benefícios. Então, por exemplo, o que tem se discutido, de onde vem esse recurso? A princípio, a proposta era que tirasse o recurso do Fundeb, que é uma política diferente. E é inconstitucional, porque a política... Está escrito na Constituição, lembra que eu falei, que quem financia a assistência social e os programas sociais é a assistência social e não a educação. Então a gente vai fazer aquele velho ditado, né? Veste um santo e despe outro. Então a gente vai tirar da educação, da educação básica, da educação infantil, e passar para a assistência social, que a gente não acha justo. É o mesmo que também tem se discutido, e aí a gente acaba trabalhando muito com o que a gente ouve dos políticos, né? Das defesas que eles têm feito, porque, como você mesmo falou, ainda não tem nada definido, de que alguns, como auxílio defesa, não sei se é esse o nome, me fugiu, mas do pescador que está lá quando decretado o período de defesa das espécies, né, daquela região, é decretado e ele passa a receber um auxílio. Então, existe, né, a discussão de talvez um auxílio como esse, pode ser que não seja esse, mas para dar exemplo, seja retirado. E aí a gente defende que não. Porque se for para retirar e aí dá um valor que é quase a mesma coisa, dá a entender que é só propaganda política, entendeu? Só para mudar de nome para dizer que foi eu que fiz. Mas assim, além de tudo, eu acho justo se a gente puder criar mais mecanismos de apoio à população, por mim, que faça defesa, que faça propaganda. O político tem que fazer isso, né? É o que vai reeleger ele. Então, independente disso, eu acho que ele tem que fazer propaganda. Ele só não pode, vou acabar com esse para fazer o meu. Aí, para mim, eu acho que isso aí não dá. Uma outra coisa também, é importante, que a própria política de assistência, ela também cria um mecanismo de participação, né, do controle social. Então, as propostas que venham de fora, também elas têm que ser discutidas. Quando se cria os conselhos de direitos, os conselhos municipais, que é justamente para que a população
ele abre a possibilidade da população participar da elaboração dessas políticas, entendeu? Quer dizer, não é só o poder público que vai se manifestar. A sociedade civil também entra na mesma proporcionalidade. Vamos dizer que aqui no conselho daqui municipal, daqui do meu município, que é Macapá, nós temos, vamos dizer, 5 conselheiros representando o poder público e 5 conselheiros representando a sociedade civil. Então, são paritários, o mesmo número, tá, de instituições sentando na mesma mesa, discutindo políticas públicas, discutindo orçamento público, voltado para aquela realidade. Então, se chega uma proposta dessa, tá, do governo federal, que ela não se encaixa na realidade daquele município, aí não, peraí, vamos segurar aí, que não é bem assim. Vamos discutir para ver se isso cabe na nossa realidade. Então, a Constituição brasileira, ela trouxe esse mecanismo de participação, e isso é fundamental. Então, qualquer proposta que venha para retirar direitos que já foram garantidos constitucionalmente, é importante que a população seja chamada a participar. Então, se for para criar um outro programa que venha diminuir tudo que foi conquistado, aí a gente tem que estar acionando esses mecanismos de controle para que toda a população que está envolvida possa também estar colocando se ela realmente aceita, se ela quer trocar, se ela não quer trocar. Isso é muito importante. Por isso que tem se usado muito o mecanismo das audiências públicas, né? Há uma necessidade da população ser ouvida. É isso que ela quer? Né? Me agrada outro tipo de programa? Então, isso se faz necessário. Vamos levantar esses questionamentos para mais tarde realmente ver se isso vai ou não trazer benefícios para a população. Tá bom? Tem algumas perguntas já aqui, a gente até ia questionar vocês como é que mudou, o que é que alterou na rotina do assistente social nesse período de pandemia, se ele passou a atuar nessa frente também. Uma pessoa perguntou quais as dificuldades encontradas pelo assistente social nesse período de pandemia, principalmente os que atuam na saúde e na assistência social. É um tema, a pergunta extremamente pertinente. Eu costumo falar muito isso, as pessoas que me conhecem já devem ter ouvido eu falar isso umas 10 vezes. A nossa profissão ela é conhecida como uma profissão de militância, né? Porque a gente sempre atua na defesa da garantia do usuário do serviço. E, assim, quando eu estava na academia, eu ouvia muito isso, olha, essa é uma profissão de militância. Quando a gente começa a atuar como profissional, a gente percebe que a nossa militância ela precisa ser também para respeito à nossa categoria, para respeito à nossa profissão. Porque, assim, não sei como resolver isso. O assistente ou o assistente social vai lá e resolve. Chama ela que ela vai resolver. Chama ele que ele vai resolver. Olha, a gente não tem quem oriente ali para entregar senha. Aí querem colocar o assistente social ou o assistente social para entregar. E aí a gente precisa se fortalecer com conhecimentos para fazer defesa. Às vezes a gente precisa justificar para o nosso gestor por que a gente precisa de um carro para fazer uma visita domiciliar. E outro profissional não precisa justificar se ele for fazer uma visita domiciliar ou for fazer um procedimento que é dele. Né? Então, e nesse período de pandemia, todo mundo primeiro ficou muito assustado. Todo mundo. Né? Não sabia o que era EPI, nunca usou EPI, ou já usou, mas nem sabia que usava, que necessitava, né? Que são os equipamentos de proteção individual de segurança. E, além de tudo, teve isso. Né? A nossa profissão é uma profissão que não defende o teletrabalho. Não tem regulamentado o teletrabalho. A psicologia tem teletrabalho regulamentado. A gente defendeu sempre o trabalho presencial. E aí a gente se viu nesse momento numa situação dessa. Então, o que aconteceu? Muita gente tentaram fazer, ou tem tentado fazer, um desvio de função. Coloca ela para fazer tal atividade, coloca ele para organizar tal coisa. E não é. O profissional ele tem que fazer o trabalho de assistente social pelo telefone, se der para fazer. Até onde der para fazer. Excepcionalmente pelo telefone.
Então, isso foi um problema. A gente recebe essa demanda no conselho, né, de profissionais reclamando que estão, a gente usa o termo, atribuindo, fazendo com que o profissional cumpra atribuições estranhas à profissão. Então, são ações, atividades que a gente, além de não estar preparado para fazer, em alguns casos, qualquer profissional pode fazer, né? Independente de tudo. Aí coloca fora o assistente social, que tem uma demanda grande. Então, essas foram algumas situações que a gente enfrentou e vem enfrentando. Um outro exemplo, assim, que, infeliz, da questão da pandemia, trouxe para o serviço social. Os considerados linha de frente, né? Então, nós temos, com todo respeito aos profissionais da saúde, eu sou da saúde, mas os profissionais ali que já são, que tem ali já tem um respeito por todo mundo da saúde, né? Então, os médicos, os enfermeiros, você já liga, já associa o médico da saúde, o enfermeiro da saúde. O assistente social, por vezes, quando a gente fala, mas porque há uma confusão entre o que é assistente social, o que é serviço social e o que é assistência social. Então, essa confusão, ela nos atrapalha um pouquinho. E aí, eles querem que a gente não seja considerado linha de frente, né? Mas é a gente que atende a família da pessoa que está ali com o Covid e que aqui na nossa estrutura nós temos hospitais que atendem Covid, atendem quebrada, atendem com febre. Então, atende todo mundo e faz o atendimento. Por vezes, da pessoa, do paciente, do doente, da pessoa que está procurando serviço de saúde, mas na grande maioria das situações, a família daquela pessoa. E com a situação da Covid, a gente ficou bem claro, né? Está bem claro. Se a pessoa está com Covid, provavelmente a pessoa que reside com ela, que convive com ela, está também. Como é que tem sido esse apoio às famílias, Luciano? Na prática, como é que vocês estão fazendo isso nas unidades hoje? Na verdade, esse apoio já faz parte da rotina, já é parte da atividade de vocês, mas eu acredito que agora seja bem mais intenso, não é? Precisa ainda de um equilíbrio maior, demanda ainda mais, né, esse equilíbrio do profissional. Assim, na grande maioria, os profissionais, por exemplo, da política de assistência social, pelo menos a exemplo do nosso estado, só foram afastadas pessoas que estavam que têm comorbidades, né, que são consideradas do grupo de risco, mas os demais profissionais, na sua grande maioria, continuaram trabalhando. E aí, com aquelas situações, né? Agora com o uso dos equipamentos de proteção, com os questionamentos, questionando aqueles equipamentos de proteção, porque todo mundo quer usar o equipamento, claro, que garante maior proteção, e aí os gestores dizem, olha, eu não tenho onde comprar, ou eu só tenho esse que eu posso te dar. E aí a gente também precisa aumentar o cuidado, porque o profissional de serviço social, ele tem como uma das... Deixa eu ver... Tem a visita domiciliar como um dos principais, um instrumento técnico, quase que o principal para fazer o seu laudo, o seu estudo social. E aí a visita domiciliar agora é um risco muito grande. Porque além de você se contaminar, você corre o risco de sair contaminando várias casas, né? Então, hoje estamos tentando redobrar o cuidado, o alerta, né? Isso é uma responsabilidade também dos gestores, também não, dos gestores. O gestor tem a obrigação de garantir os equipamentos de proteção e a orientação profissional. Então, a demanda, no início, deu aquela, não, olha, suspendemos as visitas domiciliares, suspendemos os atendimentos presenciais. Mas aí já tem um momento que já não dá mais, né? A gente tem que se organizar, depois o espaço tem que se organizar para não atender, também atividades em grupo, né? Que a gente realiza muito, atendimentos em grupo, e aí a gente tem tentado ter esses cuidados, a grande maioria dos profissionais. Eu vou reservar uns minutinhos aqui no final para conversar com os seguidores, para dar uma palavrinha com os seguidores. Então, eu queria, nessa última consideração, perguntar para vocês assim, como é que vocês avaliam que nós estamos avançando nesse campo, no sentido de dar a oportunidade, dar o primeiro apoio a essas pessoas em situação vulnerável e depois... Que resultados vocês estão observando? Se antes a parcela da população de baixa renda já era alta, depois dessa pandemia, como é que vocês acham que vai ser? Onde é que
que a política pública está errando, o que é que pode melhorar para otimizar esse resultado, para acelerar esse processo de caminhada, né, do beneficiário? Vai falar? Olha, é um desafio, né? É um desafio constante, porque nós não sabemos o que vem depois, né? Quem dera que nós tivéssemos esse poder, né? Mas é complicado, porque hoje, no momento que nós estamos vivendo, tudo é novidade. Então, nós temos que estar preparados para incluir na nossa dinâmica diária todas as possibilidades que nos cercam para que nós, profissionais, não venhamos a nos contaminar, né? E nem ter perdas, né? De profissionais que nós já tivemos, inclusive, aqui. Tá? Agora, para depois, a gente vai ter que pensar em redimensionar todo o nosso trabalho, porque a realidade com certeza vai ser outra, tá? Os desafios vão ser outros. É importante a gente investir, como nós temos discutido muito isso. Nós agora, há pouco tempo, tivemos uma reunião descentralizada dos CREs da região norte, e a gente não pode esquecer que nós temos uma peculiaridade, né, diferente quase, muito mais diferente das outras regiões, que são a população ribeirinha, os povos tradicionais, né, as comunidades quilombolas. Então, são outras demandas que também faz parte do nosso cotidiano profissional que a gente tem que dar conta. Quer dizer, nós temos que dar conta da população que está ali no entorno daquele equipamento que nós estamos atendendo, mas também nós temos um monte de outras, né, demandas que são necessárias nós alcançarmos enquanto política pública, né? Agora, é importante, a gente vem discutindo isso muito, né, em termos de conselho, a formação desse profissional, o investimento na formação, entendeu? Porque está chegando muita novidade, né, na nossa prática profissional, muitos desafios, e essa organização nossa interna, e articulando com os outros estados, é fundamental, porque a gente pode estar trocando experiência e se fortalecendo em relação aos desafios que estão sendo apontados aí. E não é fácil não só para nós, como para qualquer outro profissional de outra área, tá? Está sendo muito difícil, todos estão discutindo mecanismos de como está enfrentando esse novo desafio aí, tá? Mas, assim, pensamos que a forma como estamos encaminhando as discussões coletivamente, e aí eu falo enquanto categoria profissional, nós temos uma articulação do conjunto, né, de profissionais que nós chamamos de conjunto CEFES-CRES, e nós temos algumas orientações da nossa categoria profissional para estar discutindo amplamente, tanto nacional, tá, em outros estados, como no nosso local, na nossa realidade aqui. Então, esse fortalecimento, tá, e junção de forças é muito importante. O profissional ele não pode se sentir sozinho, isolado, uma ilha. Ele tem, né, vários outros mecanismos que ele pode estar lançando mão para que aquele espaço ali que ele está ocupando naquele momento não seja, né, tão assustador que faça com que ele desista. Entendeu? Não é isso que a gente quer, porque tem profissionais que não vão aguentar, vão ficar com medo, né, do desafio e podem recuar e abrir mão até de um emprego que apareceu naquele momento, que não é fácil, né? Então, a perspectiva desse profissional é justamente de qualificação. Cada vez mais a gente está possibilitando, e aí eu falo um pouco, né, Luciano, do nosso órgão que nós estamos à frente agora, regulamentador, que é o Conselho Regional, né, de Serviço Social, o CRES, e nós estamos fazendo parte da gestão, e há uma preocupação constante com essas discussões, porque o que é que nos move, né, enquanto assistentes sociais? São justamente as questões sociais, né, que as questões sociais que aparecem aí, por exemplo, como essa pandemia que apareceu, e aí só a pandemia em si só já é um problema. E, né, o que ela causa, as consequências dela maior ainda. Por exemplo, você vê uma família onde quase a metade, tá, houve falecimento de quase metade daqueles
daquelas pessoas, daquela família. Então, há um problema muito sério ali para ser trabalhado. A questão psicológica, a questão financeira, a questão do acompanhamento daquelas crianças. Só um exemplo assim, mais peculiar, eu tive uma ex-aluna que foi acometida do Covid, ela veio a falecer, ela tinha 3 filhos pequenos. Olha o problema, as crianças foram encaminhadas para abrigo infantil, porque não tinha parente, não tinha ninguém aqui, a família dela toda do Maranhão, então tiveram que provisoriamente acolher as crianças, o Conselho Tutelar entrou, né, encaminhou as crianças para o abrigo infantil, e aí a equipe toda já começou a articular para que fossem recaminhadas as crianças para um outro estado, buscar a família. Então, vocês estão vendo que um acontecimento, uma pessoa causou, né, a mobilização de vários outros setores para dar conta daquela situação. Então, assim, cada problema é um mundo de outras possibilidades que nós podemos estar lançando mão. Agora, se nós não tivermos qualificados, discutindo, investindo na nossa formação, fica muito difícil de atuar. Entendeu? Muito obrigada. Para determinados problemas. Obrigada, professor. O nosso tempo está acabando, professor. Eu queria só suas considerações finais. Bem, eu vou novamente agradecer o convite. Foi um momento que a gente achava que teria muito tempo e a gente acha que ainda tem um bocado de coisa. Passa voando, né? Infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente a gente, vou reforçar, a forma como a gente está organizado, né, o nosso modo de produção, ele não vai deixar que a desigualdade acabe. Então a gente precisa que os nossos governantes tenham consciência que o povo pobre, que não tem renda, não consegue consumir, já que vamos pensar nesse modo capitalista. E aí, sem renda, a pessoa com fome, ela não vai consumir nada, ela não produz nada, ela não vai ser útil para esse governo que está aí, ou qualquer governo que esteja. Então, pensar na população em primeiro lugar é primordial. Pensar em investimentos nas políticas públicas é primordial. Não dá para pensar de outra forma, como disse Naná. Política pública sem investimento é balela. É balela. Ninguém faz nada se não tiver recurso. Então, primeiro pensar que para desenvolver um país, ela precisa desenvolver sua população. E como se desenvolve? É através da educação, é através de uma moradia digna, é através de um trabalho. E a gente precisa que haja uma mudança radical no nosso cenário. Hoje nós já tivemos indicadores positivos da classe mais baixa, nós já tivemos indicadores em que a extrema pobreza quase que sumiu do mapa do Brasil, e aí nós regredimos muito. Claro que as crises capitalistas elas geram toda vez isso, e toda vez que o capitalismo está em crise, toda vez isso é justificativa para que não haja investimento em políticas públicas. Nós temos as universidades que não têm investimento, nós temos os hospitais sem investimento, nós temos várias... Parece que o que é público não precisa de muito cuidado. Então a gente precisa olhar para o público com um cuidado maior, porque é dele que muita gente sobrevive, é nele que muita gente sobrevive. Então, assim, novamente agradecer, parabenizar a Faculdade UNIP por disponibilizar um momento como esse para que a gente possa falar um pouquinho e até tirar um pouco da nossa angústia, né, dos nossos desafios, que não são fáceis, e nos colocamos à disposição para que tenha outros momentos como esse, que se possa responder por e-mail. A gente está à disposição para isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. O Emílio César DG de Fortaleza parabenizou os convidados pelos esclarecimentos, diz que a sociedade agradece, então eu finalizo fazendo minhas as palavras do Emílio. Eu tinha até um recadinho para falar para o pessoal ainda que está nos seguindo, mas amanhã eu dou esse recado, porque o nosso tempo já está estourado. Muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã a gente vai falar sobre saúde, qualidade de vida e atividade física, gente. Eu espero todo mundo às 7 horas em ponto, horário de Brasília. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite. Obrigada também. Tchau.